Prepare-se, porque hoje a língua portuguesa vai abrir as portas da biblioteca e deixar os livros conversarem com a gente. Tem texto que conta história, tem texto que fala de sentimento, tem texto que quer convencer e tem texto que só quer que a gente imagine mundos que nem existiam 5 minutos atrás. Pois é, hoje o assunto são os gêneros literários, as grandes famílias dos textos que ajudam a gente a entender como cada palavra escolhe o seu jeito de existir. Porque tem texto que narra, tem texto que canta, tem texto que argumenta e tem texto que faz tudo isso ao mesmo tempo e ainda pede bis. Então ajeite o marcador de página, organize a imaginação e venha com a gente, porque hoje o português resolveu passear pela literatura. Gêneros literários são formas de organização dos textos de acordo com sua estrutura, finalidade e linguagem. Tradicionalmente, eles se dividem em 3 grandes grupos. Gênero narrativo, conta uma história. Gênero lírico, expressa sentimentos e emoções. Gênero dramático, é escrito para ser encenado. Esses gêneros ajudam o leitor a compreender como o texto funciona e qual é a intenção de quem escreve. Mas atenção, um mesmo texto pode misturar características de mais de um gênero. Desde a antiguidade, os textos literários já eram organizados em diferentes formas de expressão. O gênero narrativo apresenta personagens, tempo, espaço e acontecimentos. É o gênero das histórias. O gênero lírico valoriza emoções, sentimentos e musicalidade da linguagem. É o gênero da poesia. Já o gênero dramático é construído para ser representado no palco, com diálogos entre personagens. Esses 3 gêneros formam a base da literatura ocidental e continuam influenciando textos até hoje. Conhecer os gêneros literários ajuda a ler melhor, interpretar melhor e até escrever melhor. Agora me conta, você já percebeu que tem texto que parece conversa? Tem texto que parece música e tem texto que parece cena de teatro acontecendo dentro da página. Pois é, os gêneros literários são tipo estilos de roupa da linguagem. Tem texto de terno, tem texto de pijama e tem texto de fantasia completa. E olha, eles não estão só nos livros não. Tem gênero literário na música, tem gênero literário na internet e tem até propaganda usando estrutura literária sem ninguém perceber. A música Garota de Ipanema, composta por Tom Jobim e Vinícius de Moraes, é um exemplo clássico de linguagem com características do gênero lírico. Porque estou tão sozinho. A letra valoriza sensações, imagens e sentimentos. O foco não está em contar uma história completa, mas em transmitir uma percepção poética do mundo. Nesse caso, a linguagem musical se aproxima da linguagem literária do gênero lírico, em que emoção, ritmo e imagem têm papel central na construção do sentido. Em Dom Casmurro, Machado de Assis utiliza o gênero narrativo para construir uma história marcada por memória, dúvida e interpretação. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei num trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu.
Ao longo da obra aparecem narrador em primeira pessoa, reconstrução de acontecimentos passados, personagens com conflitos psicológicos. Esses elementos mostram características típicas do gênero narrativo. Mas há um detalhe interessante: a narrativa não entrega respostas prontas. Ela convida o leitor a participar da história, ou seja, no gênero narrativo, o leitor também vira personagem da interpretação. A palavra lirismo vem do instrumento musical chamado lira. Na Grécia Antiga, poemas eram cantados com acompanhamento desse instrumento. Por isso, textos líricos são aqueles que expressam emoções, sensações e estados de espírito. Exemplo: tenho em mim todos os sonhos do mundo. Nesse tipo de linguagem, o objetivo não é contar fatos, é revelar sentimentos. O lirismo aproxima literatura e música e mostra que, às vezes, uma frase pode ser pequena, mas carregar um mundo inteiro dentro dela. Se a literatura fosse uma festa, o gênero narrativo chegaria contando história, o gênero lírico falando de sentimento e o gênero dramático já chegaria discutindo em diálogo. Mas calma que ainda tem mais coisa acontecendo nesse encontro literário. No próximo bloco tem o Fala Professor, explicando por que esses gêneros continuam tão importantes até hoje e como eles aparecem até nas mensagens que a gente manda sem perceber. O programa já volta. Estamos de volta e agora é hora de perceber que os gêneros literários estão, muito mais perto da nossa vida do que parece, porque tem narrativa no filme, tem lirismo na música e tem drama até na conversa do grupo da família. No nosso quadro Fala Professor, o Ti Fernando chega para mostrar que os gêneros literários não são coisa só de livro antigo. Eles estão na publicidade, na internet e até naquele áudio longo que começa com "deixa eu te contar uma coisa" e vai contando toda a vida. Então prepare o ouvido, porque agora é hora de descobrir como a literatura continua vivendo dentro da linguagem do dia a dia. Fala, professor! Fala, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao quadro Fala Professor. Meu nome é Fernando, sou professor de português, de literatura, de redação, de gramática e hoje eu vou falar de algo que eu adoro, que eu amo, um assunto que para mim apetece o meu coração: gêneros literários. Eu gosto bastante de explicar sobre gêneros literários porque eu gosto da arte da palavra. Eu me considero um apreciador de arte. Um bom apreciador eu estou me tornando, mas sou um apreciador de arte. E dentre as belas artes, nós temos a literatura. E a primeira coisa que normalmente as pessoas têm sobre literatura é um conceito errado. Um conceito de que não existe uma literatura bem feita. E o que vale é ler. Ler qualquer coisa, ler de tudo, ler indistintamente. Eu não gosto tanto dessa perspectiva porque eu tenho alguns exemplos bem concretos para te comprovar que não é assim que as coisas funcionam. Por exemplo, quando nós ouvimos uma música, Fernando começou a cantar nesse exato momento para vocês. Vocês vão perceber que se eu cantar desafinado, vocês vão dizer: nossa, tá bom não, o Fernando cantou mal. Ou ainda eu compus uma música, mas a minha música não tem ritmo, não tem melodia. Você vai dizer assim: nossa, mas que música feia, que música esquisita, estranha. Mesmo que você não saiba dizer quais os elementos técnicos estão errados naquela música. Então note que por que, se eu sei se a música é boa ou se é ruim, se a música é bem cantada ou não, por que essa arte eu tenho alguns critérios que eu consigo perceber se foi bem feito ou não e na literatura eu não terei? Por que talvez nas artes plásticas eu não terei bons critérios? Então entendam que a arte tem sim critérios. Não vale apenas se expressar, não vale apenas colocar para fora o que está no coração do artista. Ele precisa usar técnicas, ele precisa fazer algo belo para que seja apreciado. E na literatura, uma das técnicas mais importantes para qualquer escritor e para que o leitor possa usufruir melhor essa escrita é compreender a distinção dos gêneros literários. Quero voltar com vocês para mais ou menos 400, 450, 500 anos, não sou muito bom com essas datas, antes de Cristo.
para falar de um rapaz chamado Aristóteles, esse menino, esse meninote, brincadeiras à parte, um dos maiores filósofos de toda a nossa cultura ocidental, de toda a filosofia do nosso ocidente. Ele já teorizava a respeito dos gêneros literários. Aristóteles escreve a Poética, um livro, eu diria, inacabado. É consenso que é inacabado. Afinal, ele escreveria mais 2 ou 3 volumes a respeito de outras formas literárias das quais ele gostaria de tratar. Mas a grande questão é que Aristóteles ele já define os gêneros literários. E é interessante perceber que os textos não surgem por causa dos gêneros. Aristóteles observou a escrita dos poetas, observou a escrita desses artesãos da língua e, a partir disso, ele definiu as características, os elementos comuns em cada texto e, então, ele cunhou a distinção de gêneros literários. Quero que você perceba que, classicamente e até hoje, nós temos 3 gêneros apenas: o gênero lírico, o gênero épico e o gênero dramático. O gênero lírico se refere especificamente aos poemas emocionais. Ele vem da ideia da lira, que era um instrumento de cordas, que era tocado, era tangido, né? Um tangedor tocava esse instrumento, e enquanto esse instrumento era tocado, havia uma recitação daquele poema. Normalmente, nós dizemos que os textos líricos, o gênero lírico, ele vai apresentar textos mais emocionais. Ele vai apresentar textos que se referem à expressão dos sentimentos. Ele vai apresentar textos que vão evidenciar uma subjetividade, uma emoção, uma impressão pessoal. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que o poeta é diferente daquela voz que fala no poema. Muitas vezes nós fazemos a seguinte associação. Imagine, por exemplo, Flor Bela Espanca, poetisa portuguesa, ela escreve um poema chamado Fanatismo. E a primeira estrofe diz assim: minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não és sequer razão do meu viver, pois que tu já és toda a minha vida. Lindo, maravilhoso, coisa bonita, né? Uma expressão lírica genuína. A grande questão é, quem sente esse amor? Quem sente essa paixão, essa imagem poética da paixão? Minha alma de sonhar-te anda perdida, né? Você já é toda a minha vida, todo o meu viver. Quem que sente isso? É a Flor Bela Espanca, a poetisa? Não. Quem sente esse sentimento é uma entidade chamada eu lírico. Eu vou dizer entidade, mas você pode entender que é um personagem, é uma voz do poema. O eu lírico é que sente. O poeta escreve, o eu lírico sente. O poeta escreve, o eu lírico expressa. O poeta escreve, o eu lírico sofre. Se é que eu poderia colocar assim. Então veja, quando nós analisamos os textos literários e lemos o texto literário pela ótica dos gêneros, nós temos plenas condições de perceber, nossa, esse eu lírico ele foi colocado de maneira inadequada. Esse autor, ao escrever, ele usa uma lírica que eu não achei tão interessante. Ou seja, é uma ferramenta de leitura. Do mesmo modo que você sabe se o cantor está desafinado ou não, mesmo que você não saiba dizer, ele está desafinado, você percebe que tem alguma coisa errada. O texto literário funciona da mesma forma. Então, no gênero lírico, você já tem que associar. Eu tenho um poema que está expressando sentimentos, expressando emoções, expressando, em certa medida, subjetividades, coisas pessoais. Quem que expressa isso? O eu lírico. Fernando, mas eu estudei a biografia desse autor, dessa autora, e nesse momento da vida dele em que ele escreveu esse poema, ele passava por uma situação e ele expressa isso no poema. É possível que haja uma correspondência, sim, entre o sentimento do poeta e o sentimento do eu lírico, mas eu quero que você perceba que isso não pode ser o seu critério, porque se você não tiver acesso àquela informação, vale o que está no texto. Além disso, eu cito um outro poeta muito importante da literatura portuguesa e, por extensão, também da literatura brasileira, que ele faz uma observação muito curiosa e da qual eu gosto muito, que é o Fernando Pessoa. Quando ele escreve Autopsicografia, ele diz assim: o poeta é um fingidor. Então veja que a ideia do texto lírico é essa. Nunca leia pensando que o poeta sentia aquilo. É possível que ele apenas esteja expressando, imitando o que ele vê das emoções humanas, o que ele vê da condição humana e colocando aquilo numa voz poética, numa voz lírica, num eu lírico. Então o gênero lírico é mais pessoal. Ele vai tratar dessas questões mais sentimentais, mais pessoais e até mesmo existenciais, porque senão nós caímos naquele clichê de achar que todo poema fala de amor, por exemplo, ou que todo poema fala de paixão. Não necessariamente. É possível que um poema ele trate também de outras questões. Primeiro ponto que eu quero que você perceba, então, é isso: gênero lírico, expressões pessoais.
ele vai ter predominantemente um meio lírico. Todo poema tem, mas o gênero lírico isso é mais evidente. E claro, eu quero que vocês também já entendam quais são as formas de expressões que nós temos esses poemas, porque os gêneros literários eles também são subclassificados. Isto é, eu tenho o gênero lírico e eu tenho os textos que fazem parte, os tipos de poema que fazem parte desse gênero lírico. Para hoje, eu vou brevemente lembrar você do soneto. Salvo engano, acho que a expressão que a maioria dos estudantes lembra, mesmo depois que sai da escola, né? Que é aquele poema que tem 4 estrofes, as 2 primeiras estrofes têm 4 versos, né? A primeira e a segunda com 4, as 2 últimas têm 3 versos e tudo soma 14. Então 4, 4, 3, 3. É uma forma fixa que nós falamos, clássica, que você encontra e assim que você bate o olho você sabe, nossa, isso é um soneto. Por que isso é importante? Porque você começa a entender também, em certa medida, qual é a intenção daquele autor. Por que ele empregou especificamente o soneto? Por que ele escreveu, por exemplo, uma balada ou uma cantiga? O que muda? Por que ele usou verso livre e não uma forma fixa? Então é interessante que você pesquise um pouco mais sobre isso depois. O segundo gênero literário vai ser o gênero épico. Um gênero fantástico do qual derivaram talvez as maiores narrativas da nossa história, do Ocidente. O gênero épico exclusivamente é escrito em versos, semelhante ao gênero lírico, aos poemas líricos, mas são poemas que contam narrativas de grandes batalhas. São poemas que têm um caráter coletivo, ou seja, se o texto lírico é pessoal, individual, o texto épico ele é coletivo. Normalmente ele traz os grandes feitos da história de um povo, ou pelo menos ele traz os ideais que esse povo tem sobre si mesmo. E mais importante ainda, ele vai apresentar sempre a figura do herói. Nós teremos contato com o herói épico, com o herói como ele se apresenta. Então veja, a narrativa mais antiga a qual nós temos acesso e talvez melhor construída vai ser a Ilíada. Serão na verdade Ilíada e Odisseia de Homero. Não vou entrar no mérito se Homero existiu ou não, se era apenas um poeta ou haviam mais. A questão é que o texto chegou até nós e um texto grandiosíssimo, um texto que Aristóteles também analisou. E basicamente você encontra ali a história de uma grande batalha, da Guerra de Troia. E essa história ela vai se estender por uma série de cantos, por uma série de versos e estrofes, nos quais Homero emprega riquíssimas imagens poéticas. A grande questão é que o gênero épico ele também aparece contemporaneamente. Só que hoje nós dizemos que esse gênero épico ele se configura agora como textos literários narrativos. Ou seja, quando você lê um conto, quando você lê um romance, quando você lê uma novela, lembrando que romance não significa história de amor e novela não é a teledramaturgia, não é a novela da televisão. Quando eu falo de romance, eu falo de uma história longa, com muitos personagens, com vários enredos que todos eles acontecem simultaneamente. Quando eu falo de novela, é um texto menor que o romance, um pouco maior que o conto, com poucos personagens e apenas um único núcleo narrativo que se desenvolve. Por que eu digo isso para vocês? Porque quando você entende o processo de escrita, você consegue ler com mais calma. A coisa mais frustrante que existe é você ler um livro e querer que ele termine rápido. Porque se você quer que ele termine rápido, você, assim, me desculpa, você está sem paciência para ler. Agora, se eu vou ler um romance, eu não vou esperar a brevidade de um conto. Eu vou esperar que eu vou ter 120, 130, 140, 200, 500 páginas de leitura. Afinal, é um romance, é um livro longo, tem muita coisa para se resolver naquela narrativa. Já quando eu leio um conto, eu não posso esperar a mesma extensão de um romance ou de uma novela. É um texto que, em teoria, ele é feito para ser curto mesmo. Ele é um texto que ele é rápido, ele é denso, isso não significa que ele seja mais simples, no entanto, é um texto que ele é feito para ser lido um pouco mais rápido que os demais. Não se pode esperar a extensão de um romance em um conto. É um gênero feito para ser lido um pouco mais rapidamente. Você não vai correr, mas ele é um gênero mais curto. O que eu quero dizer para vocês? Cada gênero literário terá as suas características, os seus elementos e terá também a sua densidade. Então, normalmente, o conto ele é mais denso por ele ser menor. Ou seja, você pega toda a dramaticidade do texto, do romance, da novela e coloca em menos páginas, enquanto que o romance ele abre espaço para desenvolver mais personagens, por exemplo. Entender essas características te ajuda a avaliar se a obra foi bem escrita ou não e te ajuda a usufruir melhor da leitura. E para fechar, a gente ainda tem a ideia de que
Quando se conhece um gênero literário, você é capaz de perceber também se o autor utilizou bem ou não as técnicas referentes àquele gênero. Você não precisa ser um especialista, mas é interessante que você consiga ter bons critérios de leitura. O último gênero literário com o qual nós vamos lidar é o gênero dramático. Drama vem do grego draó, que significa ação. Então, antes que você pense que gênero dramático é cheio de choro e desespero, ai meu Deus, não. O gênero dramático, a princípio, ele vai se referir à peça teatral, que por excelência é um gênero feito para ser encenado, tem ação de fato. A peça se concretiza, o gênero se concretiza na peça, no palco. É claro, nem sempre as pessoas terão acesso a assistir aquele teatro, a uma encenação, mas você pode sim ler peças teatrais como se fossem, né, livros comuns. Isso está tudo bem, não tem problema. Só que você vai ter uma situação de muitos diálogos. A principal característica desse gênero é o que chamamos de estrutura dialogal. Isto é, haverá a indicação das falas, cada personagem vai falando, vai conversando e você então tem o contato com a ação, mas não é a mesma coisa de ver aquilo ser encenado. É por isso mesmo que ele é feito para ser encenado. A ideia é essa. As principais formas literárias do gênero dramático, desde a literatura clássica, desde os gregos, serão a tragédia e a comédia. Já vou adiantar, pensa, tragédia. Se eu chegar para você e disser, aconteceu uma tragédia, você pensa sempre no pior. Então, normalmente são histórias em que os personagens sofrem um destino irremediável, um destino do qual eles não podem fugir e, acima de tudo, um destino trágico. Aristóteles dizia, inclusive, que a tragédia apresentava homens melhores do que nós, apresentava homens que eles eram superiores moralmente, e isso, em certa medida, poderia até mesmo levar o público que assistia àquela peça teatral a ter uma melhora, a ter uma descarga emocional que faria com que eles amadurecessem e evoluíssem como seres humanos. É o que ele chama de catarse. Já a comédia, para o próprio Aristóteles, será o gênero que apresenta o ser humano no seu pior, isto é, a comédia traz tipos humanos piores do que nós. Ela pega todos os nossos defeitos e ela ri dos nossos defeitos. Inclusive, se vocês observarem, é basicamente isso. Perceba que as piadas, né, assim, vou estender um pouquinho, perceba que as piadas, né, o humor, normalmente ele vai trabalhar com os defeitos do ser humano, ele vai trabalhar com as perversões do ser humano, ele vai trabalhar com os erros do ser humano. Então, a peça teatral comédia normalmente traz personagens que, pelo meio do riso, eles vão expor todos os problemas que nós, enquanto seres humanos, apresentamos. Nossas falhas de caráter, nossa inveja, nossa mentira, nossas perversões sexuais. Muitas vezes a comédia se apoia muito nesse tema para poder produzir seu material. Então notem que é de uma tradição muito antiga e que em praticamente todas as culturas ela continua prevalecendo. A comédia vai sempre falar dos nossos defeitos e ela vai nos fazer rir deles, jogá-los na nossa cara sem que nós percebamos. Para fechar, eu não posso encerrar esse quadro de hoje sem deixar algumas recomendações para vocês. No gênero lírico, recomendo com assim muita força, com muita intensidade, leiam Carlos Drummond de Andrade, Claro Enigma, A Rosa do Povo, são livros excelentes. Recomendo também Manuel de Barros, né? Manuel de Barros tem aí Meu Quintal é Maior do que o Mundo, ele tem também Memórias Inventadas, são livros fantásticos. Para fechar, só mais dois então, Cecília Meirelles, tá? Cecília, recomendo que vocês leiam todos os textos líricos dela e leiam Adélia Prado, especificamente o livro Bagagem, um livro bem interessante, muito legal. Anota aí para você não esquecer. No gênero épico, vou recomendar de longe e brincando a Ilíada, de preferência procure pela Ilíada na tradução de Frederico Lourenço, é uma experiência de leitura muito interessante. Frederico, ele faz um prefácio onde ele explica muita coisa do poema, então te ajuda a ler, ele te dá um guia de leitura, é bem interessante. E também recomendo também da Cecília Meirelles, Romanceiro da Inconfidência, ela vai poetizar o nosso acontecimento da Inconfidência Mineira. Não se prenda a se ela vai seguir os fatos históricos ou não. Aristóteles também diz: o historiador fala das coisas como elas aconteceram, o poeta fala de como elas poderiam ter acontecido. Então atente-se a isso, tá? Leia sempre buscando uma experiência estética. E para fechar, no gênero épico narrativo, eu quero que vocês também, assim, recomendo Machado de Assis, né, com A Cartomante, Machado de Assis com O Alienista, Dom Casmurro também do Machado de Assis, é muito Machado de Assis. Em novela, A Hora da Estrela, Clarice Lispector e Uma Vida em Segredo, Altran Dourado. Anota esse pra você não esquecer. E para fechar, no teatro, de longe, assim, de longe,
feliz da vida, leia Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, depois leia O Santo e a Porca, e se você assim quiser ler uma coisa um pouco mais densa, um pouco assim que vai ser uma abordagem moral um pouco mais intensa, Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues. Estão aí as recomendações, espero que vocês tenham gostado, são livros que eu amo e eu adoro esse assunto. Aproveite a boa arte, leia bons autores, vai valer a pena e é um tempo muito proveitoso. Esse foi o nosso quadro de hoje, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Valeu, prof! Gente, eu acho que vocês também já perceberam que todo mundo conta história o tempo inteiro. Ops! Olha o narrativo aparecendo na fala outra vez. Porque quando a gente diz, você sabe o que aconteceu comigo hoje? Pronto, já começou a narrativa. Mas tem também aquele momento em que a gente diz, ai, que saudade daquele dia. Pronto de novo, virou lirismo. E quando aparece, a gente precisa conversar. Aí já virou drama em 3 atos. Porque os gêneros literários estão no podcast que você escuta, na legenda que você lê e até naquele textão que começa pequeno e termina com plot twist. No próximo bloco tem internetês, tem redação esperta para o Enem, tem curiosidade da história da língua e tem o português mostrando que literatura não mora só no livro, ela mora na linguagem. Eu volto já. A gente voltou e agora é hora de perceber que os gêneros literários estão mais presentes no seu dia a dia do que aquele rapidinho que vira conversa de 40 minutos. Tem dica de Enem, tem internetês, tem português formal, tem história da língua e tem texto que parecia simples, mas já era literatura disfarçada. Se liga porque hoje o português está revelando o gênero secreto das frases do cotidiano. Como os gêneros literários aparecem no Enem, na interpretação de textos narrativos, na análise de poemas, na leitura de textos dramáticos e, principalmente, na identificação da intenção do autor. Exemplo de questão. O texto apresenta linguagem subjetiva, imagens sensoriais e expressão de sentimentos pessoais. Qual é o gênero predominante? Resposta: gênero lírico. Agora, algumas dicas importantes. Observe se o texto conta acontecimentos. Isso indica narrativa. Observe se o texto expressa emoções. Isso indica lirismo. Observe se o texto apresenta diálogo direto entre personagens. Isso indica drama, porque identificar o gênero do texto ajuda a entender melhor o sentido da leitura. E leitura bem interpretada vale ponto. A internet mistura gêneros literários o tempo todo. Quer ver? Amiga, você não acredita o que aconteceu comigo hoje. Narrativa pura. Agora olha isso. Saudades daquele dia, lirismo direto. E tem também precisamos conversar. Drama instantâneo. Emoji pode reforçar emoção, mas também pode mudar o gênero da mensagem. Uma carinha chorando pode transformar informação em sentimento. Uma chama pode transformar comentário em intensidade. Na internet, às vezes um emoji decide o gênero do texto. Vamos ver a transformação agora? Frase informal. Vou te contar um negócio que aconteceu comigo ontem. Versão formal. Relatarei um acontecimento ocorrido ontem. Mesma informação, estrutura diferente. Outra clássica. Frase informal. Tô com uma saudade enorme daquele tempo. Versão formal. Sinto muita saudade daquele período. Narrativa organiza fatos. Lirismo organiza sentimentos. Português formal organiza clareza. Você sabia que a divisão dos gêneros literários começou na Grécia Antiga? O filósofo Aristóteles foi um dos primeiros estudiosos a organizar os textos em categorias como narrativa, poesia e drama.
Na época, essas formas ajudavam a entender como as histórias eram contadas nos teatros e nas recitações públicas. Durante a Idade Média, a poesia ganhou forte presença nas cantigas portuguesas. Já no Renascimento, a narrativa se fortaleceu com romances e crônicas. Com o tempo, os gêneros literários continuaram evoluindo. Hoje eles aparecem misturados em músicas, filmes, séries, podcasts e até nas redes sociais. Ou seja, a literatura mudou de cenário, mas nunca saiu de cena. Agora atenção! Regionalismo também pode aparecer dentro dos gêneros literários. Expressões como ai, trem, sou podem aparecer em narrativas para representar personagens mineiros com autenticidade. Um exemplo aparece em Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Logo no início da obra, a linguagem seca e direta ajuda a mostrar a realidade do sertão. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Perceba, a escolha das palavras, a paisagem, o ritmo da frase, tudo constrói o ambiente regional da narrativa, assim como oxente, bah, eita, ajudam a construir identidade cultural dentro dos textos. Regionalismo não é erro, é recurso literário, porque personagem sem linguagem regional fica sem endereço no mapa da história. E é isso, nosso passeio pelos gêneros literários chegou ao fim, ou melhor, chegou ao final da última página deste capítulo de hoje. Deu para perceber que narrativa aparece quando a gente diz, deixa eu te contar. Que lirismo aparece quando a gente fala, tô com saudade. E que drama aparece quando alguém solta. A gente precisa conversar. Mas calma, não precisa decorar literatura inteira de uma vez. A ideia não é virar enciclopédia ambulante. É começar a perceber que cada texto escolhe o seu jeito de existir. Porque falar bem não é só saber regra, é saber reconhecer o estilo da linguagem. Então faça o teste. Na próxima conversa, observe, essa frase tá contando, tá sentindo ou tá encenando? E assim deixa o português cada vez mais atento, cada vez mais expressivo, cada vez mais na ponta da língua, meu eu lírico. Até a próxima!